Pode passar o primeiro slide. Eu tenho um tarô, chamado Tarô Clássico Ney Naif. Ele é um tarô baseado nas cartas do tarô de Marsella, mas ele tem um colorido especial, cheio de significados. E esse tarô em particular, ele foi lançado em 2002, pela editora Nova Era, acompanhando um livro chamado Curso Completo de Tarô. E eu tive a grata surpresa desse tarô. Pode avançar mais um slide, por favor. Esse tarô foi lançado em 2 tamanhos, um tamanho grande e um tamanho médio. Às vezes, dependendo da mão da pessoa, às vezes a pessoa tem a mão pequena, então ela usa o tarô menor. Ou se ela tem a mão grande, vai com as cartas grandes, obviamente. Pode passar. E eu tive a grata surpresa exatamente disso. Existe nos Estados Unidos uma enciclopédia chamada Enciclopédia do Tarô. O primeiro volume saiu em 1984, onde fazendo um grande levantamento do tarô desde os primórdios, desde os primeiros registros históricos do século XIII, mais ou menos. E de tempos em tempos ele lança uma coleção dizendo qual foi o desenvolvimento do tarô em determinado período. Hoje nós estamos já no 4º volume, fazendo o levantamento dos tarôs desde o século XIII até o século XXI. São mais de 3.000 tipos de tarô. E eu tive a grata surpresa, pode avançar mais um, por gentileza, do meu tarô ser incluso nessa enciclopédia, como referência mundial, como um tarô que está de acordo com a simbologia tradicional, como um tarô que pode ser utilizado em jogos divinatórios, jogos de autoconhecimento. E ele está no 4º volume, na página 279. Então, eu tive essa grata surpresa recentemente, e por isso eu gostaria de compartilhar com vocês e dizer a vocês que nós também estamos em outros países. Ok? Pode passar. O tema de nossa palestra... Não, obrigado. Fico feliz pelos aplausos, muito mesmo. O tema de nossa palestra, pode avançar, por favor, é exatamente tarô, né, livre-arbítrio, o destino. Mas para a gente chegar a esse conceito, nós temos que analisar o seguinte: o que são os oráculos? Todo mundo já ouviu falar de tarô. Tarô faz parte do conjunto de cartas, obviamente faz parte da cartomancia, juntamente com as cartas ciganas e outros baralhos que nós temos, cartas xamânicas, cartas dos anjos. Mas todo mundo já ouviu falar em quiromancia, astrologia, I Ching, búzios, runas, numerologia. E o que ocorre é que as pessoas costumam pensar que cada uma dessas vertentes das artes oraculares responde a tudo o que se deseja. Então a pessoa vai a um tarólogo, ela quer saber tudo, ela vai a um astrólogo, ela quer saber tudo, ela vai a um numerólogo, enfim, em todas as artes. Só que cada uma tem a sua limitação. E é exatamente esse ponto que nós temos que prestar atenção da seguinte coisa: o que eu desejo saber do mundo espiritual? É algo que eu estou vivendo ou é algo que está em meu ser? Dependendo da questão, talvez uma ou outra, ou outro sistema oracular não responda corretamente ao que você deseja. Então vamos fazer uma pequena divisão. Pode clicar novamente. Vamos dividir esse conjunto em 2 planos. O plano do ser e o plano do estar. Então nós vamos ver o seguinte: astrologia, quiromancia, numerologia, nós podemos classificar como oráculos do ser, porque eles vão exatamente revelar como é seu ser, como é sua natureza pessoal, como você nasceu, quais suas tendências espirituais, materiais, kármicas, afetivas. São tendências ao longo de sua vida, independente do que você possa estar vivendo. Já o outro conjunto, o estar, que entra tarô, runas, quiromancia, I Ching, búzios, analisa o seu estar, o que você está vivendo neste exato momento, quais as suas angústias, quais a sua problemática. Se você for, por exemplo, a um tarólogo e perguntar: eu gostaria de saber quando eu vou casar, não é o melhor oráculo para responder isso a você. Você tem que buscar as tendências. Aí quem melhor responde é a astrologia, a numerologia, a quiromancia, dando as tendências de tais períodos da sua vida que está propenso, que está aberto a esse casamento ou ao encontro de um trabalho, de uma atividade profissional.
Agora, se você tem então, por exemplo, alguém já ao seu lado, o João, a Maria, você pode sim questionar. Eu vou casar com o João? Aí já é uma pergunta relacionada ao tarô, ao I Ching, aos búzios. Mas se você perguntar na astrologia, numerologia, eu vou casar com o João ou a Maria? Aí ele vai dizer a tendência da possibilidade, do talvez desse casamento. Porque a astrologia, através exatamente dos sistemas mais básicos, que é a carta astral, as progressões, eles vão dar a tendência disso ocorrer. Já o tarô já poderia ser mais rápido e afirmativo do sim ou do não. Então, é importante nós sabermos com o que nós estamos lidando. Podemos colocar o seguinte, que a numerologia, a astrologia, a quiromancia, elas analisam muito aquilo que está escrito na sua vida, o seu destino, aquilo que está pronto para você vivenciar, aquilo que está pronto para você perceber para a sua evolução. Já o tarô, o I Ching, as runas e búzios, já tem uma outra natureza. Qual é a sua vivência agora? Um outro exemplo. Eu posso ser uma pessoa muito calma e estar nervosa. Eu posso ter uma natureza ansiosa e estar nesse momento calmo. Então, essa seria a grande diferença do que eu tenho que analisar entre os diversos oráculos que nós temos em mãos. Ok? Dito isso, acho que ficou claro quais as diferenças entre os dois planos. E eu espero que daqui para frente vocês pensem assim, o que eu estou precisando? É de uma orientação de vida? Então eu tenho que procurar um astrólogo, um numerólogo, ou até um leitor de mão, um quiromante. Mas, se há angústias, eu preciso refletir sobre o meu trabalho, o que eu faço agora da minha vida, o meu relacionamento afetivo, então é melhor você procurar um tarólogo, procurar um runólogo, alguém que possa lhe orientar nesse exato momento. Agora nós vamos falar então, podemos estar prontos para falar sobre o destino. Pode clicar mais uma vez, por favor. E as questões que colocam dentro do tarô, nas cartas, durante os jogos principalmente, seriam essas. O que é um jogo do tarô? Qual a função? Quando nós estamos jogando tarô, nós estamos analisando tendências, nós estamos analisando projeção daquela situação, nós estamos analisando um vaticínio, ou seria o poder sobre a vida, jogar o tarô, manipular o destino? Muitos, aí nós vamos encontrar nas ideias e nas correntes, vamos supor, entre os próprios tarólogos. Alguns acham que tarô é apenas orientação. Outros acham que o tarô ele serve ao autoconhecimento. E há outros que acham que o tarô é pura adivinhação. Vamos pensar no seguinte, o tarô é tudo isso e muito mais que nós podemos desenvolver com ele. Não é só a previsão, não é só o autoconhecimento, não seria somente nós olharmos as nossas tendências. Agora, o tarô nunca, isso eu coloco bem claro a vocês, com uma experiência de mais de 20 anos de consultório. O tarô nunca será uma projeção do consulente. Se fosse uma projeção ou uma tendência, tudo aquilo que estamos revelando, evidenciando naquele momento, nada poderia acontecer. Nós temos que pensar o seguinte, na vida nós temos um caminho a seguir, pode chamar de karma, de evolução, espiritualidade, mas nós também vamos ter o livre-arbítrio para lidar com esse destino. Nós nunca podemos evitar que alguém chegue até nós e nos convide para sair. Quero sair com você, vamos almoçar, vamos jantar. Mas é livre-arbítrio seu dizer sim ou não para esse pedido, para essa solicitação. E aí entra um pouco da relatividade entre destino e livre-arbítrio. Você não pode negar, por exemplo, não pode dizer não a alguém. Você está trabalhando, você não pode dizer não quando você for demitido. Você não pode, não quero ser demitido. Está longe do seu livre-arbítrio não querer ser demitido. Agora está no seu livre-arbítrio pedir a demissão.
Então, tem determinadas situações que nós vamos classificar como destino aquilo que está longe da sua decisão. Aquilo que nós não podemos jamais mudar ou reverter aquela situação. Às vezes ocorre durante a nossa vida algumas situações que nós não queremos perder. Às vezes um relacionamento afetivo, principalmente, que a gente tem a máxima felicidade e sonha o máximo que pode, e obviamente se um dia isso se desfaz, nós não queremos perder ou deixar para trás, então a gente vai lutar por isso. Mas o destino já foi claro, houve a perda, houve o rompimento, houve o afastamento. Mas é livre-arbítrio seu continuar sofrendo, indo atrás daquele relacionamento. Pode ser que consiga, mas nunca será como antes. Então, mas quando as questões não é do campo afetivo, como por exemplo profissional, como eu disse, ou até na questão da saúde, existem coisas que estão longe do nosso caminho. Então, quando o tarô nos revela determinadas situações, ele está dizendo que aquela situação tem um caminho. Agora, as cartas do tarô, cada uma tem um significado, uma simbologia. Pode avançar mais um pouquinho, por favor? Todo mundo conhece tarô aqui? Ou não? Já ouviu falar? Quem conhece? Quem não conhece, levanta a mão, por favor. Tá. Estou vendo, está ótimo. Nossa, está tudo escuro aí, está beleza. Mas eu vi umas sombrinhas assim, umas mãozinhas, né? Mas deu para ver que metade, praticamente, do auditório não conhece o tarô. Então, vou apresentar a vocês as cartas do tarô. São constituídas de 78 cartas, que nós denominamos arcanos, que representa mistérios que serão revelados, mistérios que precisam ser mostrados, né, à pessoa. E há uma divisão de 22 arcanos maiores ou principais, que revela o mundo das ideias, e 56 arcanos, que nós chamamos de menores ou auxiliares, que trabalham o mundo das formas. Qual a grande diferença? Nos arcanos maiores, eu tenho as possibilidades, o mapa da vida da pessoa. E no arcano menor, eu tenho a forma, as ruas da vida da pessoa. Por exemplo, eu tenho a ideia, eu tenho o desejo, eu tenho a vontade de comprar um carro. Então, os arcanos maiores dão essa tendência, já analisam essa tendência. E os arcanos menores analisam de que forma você vai adquirir esse carro, esse veículo. Então, o conjunto entre o arcano maior e o arcano menor, ele dá uma visão bem clara, desde o momento em que você dá o primeiro passo na sua mente, pensando de como vai realizar o seu desejo, até o momento da aquisição, que está nos arcanos menores. No Brasil, as pessoas começaram a jogar os arcanos maiores. Isso foi por uma questão também do mercado editorial. Porque quando o tarô entrou no Brasil, as grandes editoras não tinham ainda o equipamento necessário. Mas, no exterior, todas as cartas eram feitas, todos os grupos e decks de cartas eram feitos com 78. A partir da década de 90 para cá, não. A maioria dos tarôs brasileiros contém 78 cartas. Então, por isso que começa a se estudar pelos 22 arcanos maiores e depois pelos arcanos menores. Mas deve-se jogar o tarô completo, com as 78 cartas. Pode avançar, por favor. O primeiro grupo de cartas, que vai do mago ao sacerdote, nós chamamos de o caminho da vontade. E todas essas cartas, elas dizem da tendência daquele momento, a possibilidade. Então, nesse grupo, o livre-arbítrio está na mão da pessoa. Ela tem o livre-arbítrio naquele momento de escolher, de ir adiante ou não naquela situação. Ela é o senhor, a senhora do momento. Então, esses arcanos maiores vai se manifestar nos arcanos menores, que é os naipes de ouros, que representam o mundo material, o de espadas o mental, copas o sentimental e o de paus o espiritual. Então, eu posso ter uma vontade, por exemplo, de comprar um carro. Então, seria um naipe do arcano maior, por exemplo, o mago com um as de ouros do arcano menor e assim sucessivamente. Então, esse primeiro conjunto, ele numa consulta, ele vai estar dizendo exatamente isso. Você tem o livre-arbítrio. É como eu coloquei anteriormente. Você pode, no trabalho, você pode pedir a demissão.
Então, nesse momento, você tem todo o livre-arbítrio de pedir a demissão, você não vai ser demitido, por exemplo. Ou no relacionamento afetivo, você tem todo o direito de... Eu tenho todas as possibilidades de namorar, casar, noivar, ou se separar, se você desejar. Quer dizer, o poder está em suas mãos. É isso que as cartas ditam. Mais uma, por favor. No segundo caminho, é o caminho do livre-arbítrio. Aqui é que começa, então, o tarô a nos dar informações cada vez mais complexas. Então, a partir desse arcano, o arcano 6, eu vou fazer decisões, eu vou fazer opções. Só ele ocupa um caminho. Pode ir novamente. E a partir desse caminho, dessa escolha, então eu vou pegar dois caminhos. O primeiro é o caminho do prazer, que é representado pelas cartas do arcano 7 ao arcano 11, do carro à força. Nesse grupo de cartas, está dizendo ao tarólogo que absolutamente tudo o que o cliente deseja vai ser realizado exatamente como ele quer. Se ele quer comprar um carro, ele vai ter um carro. É verde, é verde. Se ele quer namorar a Maria, é a Maria. Se ele quer casar no dia 15 de janeiro, é no dia 15 de janeiro. Se ele quer, então, entrar num ritual, ele vai entrar nesse ritual. Então, essas cartas ditam que ele vai fazer exatamente o que ele deseja. Com mais tempo ou menos tempo, porque ali todo mundo já pode... Quem conhece tarô já pode estar pensando, mas e o eremita, né, que está ali no meio? Ou a roda da fortuna. Bom, aí são os percalços para você realizar, mas que você vai realizar. O eremita, geralmente, que é a carta número 9, diz que você realiza, mas não no tempo que você deseja, mas num tempo posterior, mas realiza. A roda da fortuna diz que você vai ter algumas alterações pelo meio do caminho, mas você vai atingir o caminho desejado. Então, num contexto geral, todas essas cartas dão valor à realização. Mais uma, por favor. Nesse caminho, que eu denomino como o caminho da dor, são as cartas mais complexas do tarô. Um outro detalhe, vocês viram as cartas ao contrário, entrando ao contrário agora na tela. O tarô, ele é uma ideia circular, ele não é uma ideia linear. Se você observar o tarô como uma reta, da carta número 1 à carta número 22, dos arcanos maiores, você vai errar no contexto dessa análise. Mas nós temos que observar como uma situação circular, porque nós vamos estar a cada momento da vida aprendendo, evoluindo, e cada vez escolhendo melhor e cada vez crescendo na vida. Então, é como se fosse uma espiral, vai sempre circular e ascendente. Então, nesse movimento do caminho da dor, ele já dá uma curva aqui, nós observamos o pendurado, o ceifador, a temperança, o diabo e a torre. Esses arcanos já ditam uma série de obstáculos no processo da vida. Então, o jogo já está informando. Olha, o seu livre-arbítrio acabou. Não, mas espera aí, eu tenho livre-arbítrio, Deus me deu livre-arbítrio, até um ponto. Volto a falar, você não tem livre-arbítrio numa demissão. Você não tem livre-arbítrio num problema de saúde sério. Nós não podemos pensar que, eu estou com câncer, né? Então eu tenho livre-arbítrio de não ter o câncer. Eu vou pensar, meditar e vou eliminar o câncer. Não, não é assim. Você tem que se tratar, você tem que cuidar e rever a sua vida. Então existem determinadas situações que nós não temos como encontrar outro caminho ou vivenciar outro caminho que não seja aquele que nos foi imputado pelo destino. Não é tendência. Porque se o tarô diz que o destino está bloqueado, ele está bloqueado sim. O tarô ele lida com as previsões, ele lida com a adivinhação. Até disse que, numa palestra passada aqui mesmo, que nós brasileiros temos um preconceito com essa palavra adivinhação. São jogos de adivinhação? Não, o tarô é só autoconhecimento. É também os dois. É adivinhação, é autoconhecimento, é orientação, é conselho, é tudo. Acontece que adivinhação vem do latim, divinare. Adivinhação é divinar, que está na raiz dei, Deus. Adivinhar, divindade, deidade, Deus, tudo tem a mesma raiz. Então,
está relacionado ao mundo divino, ao mundo espiritual. As cartas do tarô também revelam, através do mundo espiritual, não é um mundo simplesmente mecânico. A mágica do tarô está nas escolhas das cartas, não na interpretação. Uma vez que se misturou as cartas, montou um método, fez a pergunta, quando nós abrimos, aí sim, é mecânico, é informação daquele símbolo, mas a magia está na escolha das cartas, feita pelo cliente ou feita pelo tarólogo, não importa. A magia é a escolha. Então esse é o momento espiritual, esse é o momento que se abrem os portais, para lhe dar as informações que você precisa, que você necessita naquele momento, para aliviar a sua angústia, seu sofrimento, ou dar certeza daquilo que você deseja. A interpretação pode ser puramente técnica, ou se você desejar também, ou se a pessoa tiver condições, ela pode incluir um pouco da sua intuição, pode usar a sua sensibilidade, obviamente, pode usar o seu mundo espiritual também. O que não pode é achar que as interpretações serão diferentes se a pessoa de uma consulta para outra. A torre vai ter sempre a mesma informação. É o obstáculo, é a dificuldade, é o prejuízo, é o problema, é o não. Você está perdendo tempo, você precisa aprender com seu orgulho, com a sua vaidade. Você precisa aprender com tudo aquilo que você está causando de dor ao outro. Porque você está talvez sofrendo porque está perdendo. Mas e o outro? Perdendo o quê? Então a torre está dando essa informação, não importa o baralho, não importa o nome do baralho, se chama tarô do Ney Naif, se chama Crowley, se chama mitológico, se chama de Marcelli, se chama xamânico dos anjos, não importa o nome do tarô. Todos eles vão ter a carta do mago, a carta da sacerdotisa, a carta da imperatriz, a carta da torre, a carta do pendurado. Não importa se a simbologia é um pouco diferente do que eu estou mostrando a vocês, se ela tem uma simbologia estilizada, uma simbologia mais da cultura egípcia ou mais da cultura grega. A informação divinatória, a informação durante um jogo será sempre, sempre, sempre a mesma. Nós podemos estudar o tarô por diversos caminhos, mas no jogo as respostas, as formas oraculares das cartas serão muito similares. Então, nesse caminho da dor, eu não tenho muita opção a não ser rever a situação. O meu livre-arbítrio aqui simplesmente acabou. Os tarólogos que estudam podem estar falando, mas e a temperança, aquele anjo ali no meio? É a dor do tempo. Quantas vezes determinadas situações nos pertencem, mas nós não conseguimos realizar? Quanto tempo, às vezes, nós ficamos esperando por uma situação que nunca se realiza? Às vezes pode ser um processo judicial, sei lá, uma herança que fica anos e anos e anos na justiça. Às vezes é um processo seletivo que a pessoa faz, sei lá, no governo, para entrar num bom cargo, mas vai lá para o banco de dados e nunca é chamado. Então, a temperança é a dor do tempo. O próprio nome da carta já diz, temperança, paciência. Pode adiantar, por favor? Nos tarôs clássicos, nos modernos, nos atuais, até que isso não aparece muito. Da carta 1 à carta 16, todos os personagens estão vestidos. Na carta 17, a estrela, é a primeira vez que aparece o personagem nu. A roupa, ela é simbolismo do plano social. É simbolismo do meio em que você vive. Então, ali como o personagem está nu, então está descaracterizado, está livre do ambiente social e a pessoa está inteiramente integrada com ela mesma e com o meio ambiente, sendo ela mesma. Então, é como se a questão ali fosse, a pessoa encontrou o seu eu, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Ela não está mais procurando o livre-arbítrio dela, nem para ter somente prazer, nem fazendo as escolhas erradas para ter a dor dela no caminho que nós vimos. Então, por isso que surge a estrela nua no caminho da esperança, dando realmente uma nova vida, uma nova visão à pessoa. Pode seguir. No último caminho das cartas, nós vamos encontrar o caminho da evolução. A partir daí, todos os arcanos de 18 a 21, eles vão estar seminus.
Vamos estar já integrados, né, entre ele e a sociedade. E todos os símbolos aqui também são transcendentais, indicando que nesse grupo de cartas, a pessoa tem o livre-arbítrio e o destino a favor dela. Então, observe bem esses grupos. Nós temos no primeiro grupo o total livre-arbítrio do ser humano. O destino ali é zero. Não interfere, não diz nada. As consequências depois virão. Essas consequências é o prazer ou a dor, porque você escolheu o seu caminho, não foi seu karma. Às vezes o cliente chega, porque eu estou apaixonado com uma pessoa, eu acho que é minha alma gêmea. Aí, na análise, sai exatamente o imperador, a imperatriz. Eu digo, não, de forma alguma é sua alma gêmea. Isso é tesão, mais nada. Absolutamente nada além disso. Não é karma, porque você está interessado nessa pessoa. Não foi o destino que colocou no seu caminho, não é o karma, é interesse seu. Então, por isso que esse grupo diz só livre-arbítrio. O segundo grupo, prazer e dor, é as consequências desse livre-arbítrio. A escolha que eu fiz pode ser boa, muita gente faz escolhas boas, e dá certo, e realiza, e tudo fica maravilhoso, o destino também não está nem aí. Escolheu bem, escolheu certo, não há problema, não há objeção alguma, nem kármica, nem nada, então vamos em frente. Ou escolheu errado, ou aquela situação que a pessoa deseja não é para ela, então o destino pode realmente dizer não a ela, que seria o caminho da dor. Mas nesse último caminho da evolução, nós vamos ter exatamente o destino e o livre-arbítrio em comum acordo. Então são cartas que realmente colocam não só a felicidade como a prosperidade no campo da pessoa. E por último, a carta, o louco, que é o arcano sem número. Só a partir do século XX para cá, essa carta começou a ter uma numeração. Alguns editores colocam 0, outros colocam o número 22, mas tradicionalmente não tem número. Representa exatamente o nada, o elo de ligação entre o passado e o futuro, entre o mago, entre o mundo e o mago. Porque nós observamos no mundo um círculo e no mago nós temos uma mesa ao quadrado. Então é como se fosse um macrocosmo por um microcosmo. Eu vou entrar de novo num outro círculo da minha vida, numa outra esfera superior. Então ele é um fecho, ele é um elo entre o que foi e o que será. E assim sucessivamente. Agora, a nossa vida ela não acompanha o mesmo plano na mesma situação. Então, a vida material, a pessoa está com problemas em casa, problemas familiares ou problemas financeiros. Mas ela pode estar muito bem no seu lado afetivo. Ela pode estar muito bem no seu lado espiritual. Então o tarô ele vai revelando quais áreas da sua vida estão merecendo atenção, merecendo devido respeito, quais outras áreas que não. Às vezes ocorre da pessoa estar preocupada numa área e que não merece atenção. É muito comum as pessoas virem preocupadas com o lado afetivo, quando na realidade o problema está no lado profissional ou vice-versa. É muito comum a pessoa vir, às vezes, verificar o que ocorre profissionalmente, por que ela não tem promoção, por que ela não cresce na vida, por que ela não é reconhecida, e está deixando o seu casamento de lado. Então, o tarô, ele vai buscar as análises de todas as áreas da vida da pessoa, para mostrar a ela quais os caminhos que ela tem que tomar em determinadas situações. Às vezes, o meu livre-arbítrio é crescer mais, vamos supor, profissionalmente, mas eu estou esquecendo do meu casamento. Então, é isso que o tarô às vezes alerta. Olha, você está indo demais num caminho que não precisa se preocupar, vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo, maravilhoso no seu lado profissional. Mas a pessoa acha que não. Então, nós temos aí um confronto, às vezes, entre o tarólogo e o cliente, porque o cliente tem desejos, quer dizer, vocês, eu, todos nós temos desejos. E, às vezes, o mundo espiritual nos mostra que os nossos desejos podem estar canalizados para o caminho não adequado naquele momento, não correto. Então, é aí que entra a orientação do tarô. Então, observe que eu fiz uma previsão dizendo que naquele momento não era o caminho correto. E tem uma orientação dizendo que essa área
não é uma área que mereça a devida atenção, mas assim a outra, talvez a emocional, a espiritual. Então, por isso que o tarô, ele trabalha nos dois lados, nos dois campos, na previsão e também na orientação. E, obviamente, no autoconhecimento, porque quem estuda tarô, com certeza, começa a observar a vida de uma forma diferente. Então, nós observamos que nem tudo na vida é livre-arbítrio, nem tudo na vida é destino. Às vezes, talvez a pessoa, por não ter muita experiência na vida, ou por ter uma vida muito linear, sempre ficou no mesmo trabalho, sempre ficou no mesmo relacionamento, nunca teve altos e baixos. Então, para ela, às vezes, a vida é isso, é dessa forma. Mas o nosso sistema hoje, mundial, social, a vida está muito complexa. A maioria dos casais não estão se entendendo mais. A maioria das pessoas não estão satisfeitas dentro do seu lado profissional. Então, elas estão cada vez mais angustiadas procurando uma solução. E aí que entra essa complexidade, destino e livre-arbítrio. Qual é meu destino e qual é meu livre-arbítrio? Independente do tarô, nós temos que parar e pensar no que implica as minhas decisões, no que implica as minhas escolhas. Quem eu vou pesquisar, quem eu vou analisar? Poderia tive o livre-arbítrio de dar uma resposta agora. Mas existem coisas na vida que nós temos que pensar muito rapidamente o que nós vamos fazer. Então, isso é uma das coisas que o tarô nos ensina. Isso é uma das coisas assim, maravilhosas que a gente descobre durante a nossa trajetória espiritual. É buscar entender o ser humano. De que forma ele reage quando você está dizendo a ele as verdades? Geralmente ele reage com pedras. Como eu acabei de ouvir agora. Ele reage exatamente dessa situação. Gostaria de abrir para algumas perguntas agora, por gentileza. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Pois não, pode falar. Tem um microfone. Aqui, por gentileza. Está aqui. Meu nome é Luciana, eu sou daqui mesmo, né? Passei um tempo fora, mas eu acho que uns 4 anos atrás, eu vi uma palestra tua, acho que fui lá na Faculdade de Administração. Sim. Eu gostaria de perguntar o seguinte, você falou aquela carta da torre, eu não sei se foi você ou outro palestrante lá, porque era o encontro do tarô, essa parte de quiromancia, juntando tudo, e você falava a questão da torre sendo a ruína, o sofrimento, mas que a interpretação da carta, às vezes, nessa questão do tarô, ele tinha um significado também que poderia ser a questão da mudança, né? Você entraria no sofrimento, na ruína, mas que também poderia ter uma outra interpretação no ponto de vista positivo ou negativo, entendeu? Aí eu te pergunto agora, ela sempre tem essa questão de que o ser vai sofrer, mas que depois possa haver eu digo assim, na ruína ele cai, sofre, e possa haver uma renovação após isso? Sim, exatamente isso. Era isso que eu gostaria de saber, porque aí eu entendi agora, na tua interpretação, como um enfoque mais, como você fala assim, todas as cartas, diferentes baralhos que sejam do tarô, vai focar a questão, não tem como fugir. A ruína representa isso, isso e isso. Agora eu fiquei sem entender quando você, 4 anos, tinha falado aquilo lá, entende? Nessa questão de dizer que é a ruína e não tem como fugir. Tá, vamos então estabelecer duas questões aí. Certo. Primeiro, nós estamos discutindo aqui o destino e livre-arbítrio e o conjunto Correto, das cartas. correto. Ao dar o exemplo da Eu torre... tinha visto também o autoentendimento naquela época, sabe? Que o tarô não era previsões, era mais uma questão de autoentendimento. Tá, bom, deixa eu responder. Tá. Obrigado, pode sentar. Tudo bem. Primeiramente, você pode ter ouvido de outra pessoa com relação à previsão. Para mim, sempre coloquei desde o princípio. Tarô é previsão, tarô é autoconhecimento, tarô é orientação, tarô é tudo isso. Nunca disse que é um ou outro. Porque a carta,
ela vai dar a você a previsão e a orientação, sempre os dois. Então não foi de mim, isso está em todos os meus livros, e não foi de mim essa questão. A segunda questão, você está colocando exatamente o aconselhamento. Toda carta, ela também tem um aconselhamento. O aconselhamento da torre é exatamente o que você colocou. Ou seja, existe um problema agora, existe uma perda, existe um problema que você vai desenvolver um novo caminho, que você vai crescer de uma outra forma. Ok? Agora, em hipótese alguma, se retira a dor ou o sofrimento em menor ou maior grau dessa carta. A angústia de perder. O conforto dessa carta é o seguinte: você está perdendo algo que é muito importante para você. Ninguém sorri perdendo as coisas. Ninguém. Ninguém acha gostoso chegar em casa e não encontrar o ser amado mais. Ninguém acha interessante receber um boletim do médico dizendo que você está com uma doença crônica. Então, o que nós podemos deduzir a partir dessas cartas, das cartas do Caminho da Dor, não é só da torre, não, de todas elas, é que ela já está pronunciando uma nova vida, porque diz que o tarô é circular. Ao você colocar o pé no pendurado, você vai para o mundo da torre e dali você vai para a estrela, você vai para o mundo e assim sucessivamente. Você não vai para trás, você vai para frente. Então, nesse aspecto da torre, existe sim um aconselhamento até para amenizar a dor e o sofrimento da pessoa. Ela está ali, você vai dar uma notícia para ela, vamos dizer assim, absolutamente diferente do que ela espera. Ela vem esperando a realização, a felicidade, a conclusão, e você vai dar a ela uma notícia de que aquilo é impossível, de que aquilo traz prejuízo, de que aquilo traz dificuldades e problemas na vida dela. Você fecha o tarô e manda ela embora para casa? Não. Você tem que explicar a ela que apesar daquela situação, há um novo mundo surgindo na vida dela. Há uma esperança a vir, um novo caminho. Não é mais aquilo que ela deseja, é uma nova situação. E aí nós explicamos que tudo aquilo se originou por causa do livre-arbítrio dela, que ela foi deixando a situação acontecer e acontecer. Quem aqui acorda de manhã, olha para a cara do outro e diz: eu não quero mais você, vou me divorciar? Isso é um processo de meses, anos. Quem aqui é demitido, o patrão chega na tua cara: não gostei de você hoje, a sua cara está ruim, vai embora. Não, você atrasa, você negligencia, você faz um monte de coisa até ser demitido. Ninguém é demitido da noite para o dia, nenhum relacionamento acaba da noite para o dia, nenhum relacionamento começa da noite para o dia. Nós plantamos cada semente, cada pedacinho, cada tijolinho do relacionamento, ou também destruímos cada tijolinho do relacionamento. Então, exatamente, quando há as perdas não são de agora, elas são de muito tempo, ok? Mais alguma pergunta? Não, eu entendi. Você quer um jogo, é isso? Fazer um jogo. Não, no momento a proposta não é essa. Eu acho que estou aqui dizendo para você a diferença entre o livre-arbítrio e o destino, e não fazer um show mostrando como isso funciona, entendeu? Acho que aqui está completamente fora do nosso contexto agora no momento. Poderíamos até, é interessante, podemos até fazer uma palestra especificamente sobre jogos, como os jogos funcionam. Você me deu um ótimo tema para um próximo evento. Espero contar com você lá. Tá bom? Mais alguma pergunta? Ok. Pois não, eu não estou vendo que a luz está no meu rosto. Isso é um processo meramente educativo. Não tem nada a ver se ele começa ou fecha. Por quê? As cartas numeradas, ela é de 1 a 21. Eu dei um detalhe editorial há pouco, durante a palestra, que somente no século XX, o tarô, o louco começou a ter números, 0 ou 22.
Se eu grafo de 0, óbvio que ele vai no início do jogo. Se eu coloco 22, óbvio que ele vai ao final do jogo, ok? Ao final dessa visão tridimensional física do tarô. Ele é o elo de ligação entre o mundo e o mago. Atualmente você encontra muitos tarôs com números, por isso que você vai encontrar no começo e no fim. Mas ele é tão louco que ele não sabe em que lugar ele está, se ele está no começo ou está no fim, ok? Então, olha, eu quero agradecer, assim, imensamente a presença de todos vocês, a paciência, me ouvir um pouco sobre a vida, o destino, o livre-arbítrio, dores, amores. Desejo a vocês muita luz. E só queria mostrar a vocês mais uma, pois não? Assim, meus livros publicados, antes de eu encerrar definitivamente, que eu quero até colocar umas palavras aqui. Eu tenho já 15 livros publicados, só tem 3 que vão ser republicados, não estão em catálogo atualmente. Meu último livro é o livro de orações e o penúltimo é o de terapia holística, ok? Pode avançar, se alguém quiser encontrar eu na internet, é www.neinaif.com. E queria assim encerrar com umas palavras. Pode passar novamente slides com essas pequenas palavras. Que vocês refletissem e meditassem sobre ela daqui para frente. Trabalhe mais, inveje menos. Ame bastante, nada de vingança. Perdoe sempre, o tempo passa. A vida é muito efêmera para guardarmos sentimentos. Depois não adianta chorar. Ah, que pena, faleceu, queria tanto dizer um monte de coisa. Fale em vida. Seja o amor ou seja o terror, fale em vida. Não pode deixar que aqui já é outra palestra. Pode voltar. Olha, quero desejar a vocês, olha, muitas felicidades, muita paz, muito amor no coração de todos vocês. Obrigado.
A segunda apresentação nossa esta noite é uma novidade dentro do nosso evento. Até não sei, porque o ano passado, infelizmente, como todos sabem, não foi possível estarmos presentes, mas esse longo título do trabalho que vamos assistir, que é Mãe Terra de Todos Nós, Deusa como a Natureza Vivente e a sustentabilidade do planeta através da perspectiva pagã. Para isso, nós vamos receber aqui um sacerdote wicano da tradição diânica nemorensis. Ele vem de São Paulo. E uma escritora wicca, que vem dos Estados Unidos. E vamos receber, portanto, Claudinei Prieto e a de Tracy Régula. Por favor. Você não apresentou nenhum trabalho semelhante a esse, não? Isso, então eu não fiz besteira. Alô? Boa noite a todos. It's a great pleasure to be here tonight with you all. Pode ser assim ao mesmo tempo ou não? I believe someone will translate. I think me. Yes. Good, good. As some of you know, I am a priestess of the goddess Isis. Como vocês sabem, ela também, Isis is one exato, da Isis, é uma sacerdotisa da deusa Isis. Sim. Isis is one of the great goddesses of ancient Egypt. Yes. Isis es la suprema diosa de Antigo Egipto. Yes. Ela falou também que a deusa Isis também, né, era que habitava no Antigo Egito. Exato. And as such has always been the face of nature. E sempre foi a face da natureza. All things that are in the natural world are her special concern. As coisas que existem na natureza são uma dádiva. The trees, As árvores, the earth, a terra, the rivers, such as the great Nile River in Egypt. assim como o grande rio, que também no Egito. And so right now it is very important to connect with the goddesses who are so associated with nature. E é muito importante também vermos que a deusa também é ligada à natureza. One way we can do this is by meditation, by bringing forth the image of the gods and goddesses to protect our planet. E uma maneira que nós podemos fazer isso é também meditar e também ter conhecimento dos deuses e das deusas. People sometimes say that the bad things happening around the earth are because the gods are angry with us. As pessoas geralmente falam que as coisas ruins que nos acontecem são também por causa dos deuses. Exato. But I do not believe that. Mas eu não tenho fé nisso, não acredito nisso. I believe that there is a cosmic imbalance that affects everything. Ela acredita que existe uma força cósmica que rege tudo. The gods and goddesses want to work with us. Os to deuses e help as the deusas observam o nosso mundo ao redor. So do not think that this is some kind of divine punishment if there is a big storm or a horrible earthquake such as there has been in Haiti. Ela não acha também que as coisas ruins como terremotos, maremotos, não também são coisas dos deuses, mas sim na natureza. It is just that cosmic imbalance manifesting itself. É apenas a energia cósmica que nos rege no universo, ela acha. The most important thing A coisa mais importante is that we do not act out of fear, é que nós não devemos ter medo, but out of love. mas sim amor.
Love is strength. O amor é a força. Love can save our planet. O amor pode salvar nosso planeta. But when we act out of fear, we make mistakes. E geralmente quando temos medo de algo, fazemos erros. We are fearful there will not be enough for everybody, so we are not generous. Temos medo também que as pessoas não sejam com a gente generosos. Or we are afraid that the bad guys Ou are going to temos- hurt us. Yes. Ou temos medo também que as pessoas sejam maus perto da gente. When we act out of love, our decisions and actions are safe and good. Quando temos amor no nosso coração, as energias de amor são mais visíveis na nossa vida. So, if you love the trees, act out of love toward them. If you want to protect them, act out of love. E se você ama a natureza, as árvores, nós temos que amamos também ao nosso redor. Isso temos que nos Isis, conectar. Isis is especially associated with trees. A deusa Ísis também geralmente tem associação com as árvores. There is an image in one of the temples that shows Isis in the form of a tree. Existem imagens também no templo de Ísis que mostram as, And em forma de árvores. in the form of a Exato. Yes. tree. And she is nursing the pharaoh. E ela está cuidando conta dessas árvores. No trem do farol. Está no trilho do farol, no topo do farol. nursing. Yes, yes. The pharaoh. Aumentando. Yes, tomando de conta. And it is a symbol of the nourishment that we draw from the natural world. Yes, existe também um símbolo com relação ao mundo natural. And because this is a lot of the fear that people have about the difficult environmental conditions, E é por isso que as pessoas têm medo também do meio ambiente, das situações difíceis que acontecem. is because we fear that lack of nourishment. E é porque realmente nós temos essa falta de But we should not be afraid. relação. Yes. But we should not be afraid. Não tenha medo. As long as we are of good intention and good heart, Devemos ter. Yes. there will be enough. Isso já é bastante. So what I would like to ask all who are moved to do so is to commit to a daily prayer to Isis, goddess of nature. Could you repeat, please? Yes, I would like to ask everyone who feels called to do so to pray once a day to Isis as goddess of nature. Yes. Ela queria. Ela está falando que uma das coisas que ela gosta de ensinar as pessoas é que as pessoas façam ao menos uma vez por dia uma invocação à deusa Ísis. And ask her to help us make good decisions for the earth. E peça a ela para que ela ensine as pessoas a fazerem boas escolhas em relação à terra. Because Isis is like the perfect mother that we all wish we have and be. Porque Ísis é a perfeita mãe que todos nós merecemos, ou deveríamos ter, ou deveríamos ser. She will let us run right off the edge of the stage if we need to learn that lesson. Perdi porque ela foi e eu pensei que ela ia cair. Ah, sim, ela nos deixaria tropeçar se isso fosse necessário para a nossa evolução. Believe me, she has let me make plenty of mistakes. Acredite em mim, ela She has let me Ah, make tá. plenty Ela of já me mistakes. deixou fazer muitas besteiras, muitos erros. But if you ask for her help, Mas se você pedir a ajuda dela, like any good mother, como toda boa mãe, she will advise and tell you what will make it right. ela vai te dar conselhos e vai dizer para você como fazer a coisa certa. But you have to ask. Mas você terá que perguntar, terá que pedir. You have to say, Mom, Você tem que dizer, mãe, please help. por favor, ajude.
And that is what I would like you to do for the earth. Isis, please help me know what I can do, what my community can do, what my country can do that will really be of help. É por isso que eu gosto de sempre pedir, né, Isis, o que eu posso fazer pela terra, como eu posso ajudar a terra, o que eu posso fazer para ajudar, para melhorar, né, a situação da terra. That you ask out of love, not fear. Mas se você perguntar com amor, você não deve temer. Like when you ask your mother something and you know she has really wanted to give her advice to you on this. Perdi, gente, desculpa. É como se você fosse pedir para sua mãe algo para ela fizesse alguma coisa para você para tomar conta. I want to do a little song for you. Eu quero ensinar a vocês uma pequena canção. It is not one that I wrote. Não fui eu que escrevi. It is the work of a wonderful priestess of Isis named Divina. É um trabalho de uma grande sacerdotisa chamada Divina, who lives in Hawaii, que vive no Havaí, which is somewhat like Brazil. que é um lugar como o Brasil. Isis, beautiful lover of Osiris. Isis, loving mother of Horus. Isis, queen of the sea. Your loving arms bring everything to me. Your precious love will give me wings to be. Isis, Isis, beautiful lover of Osiris. Isis, loving mother of Horus. Isis, queen of the sea. Your loving arms bring everything to me. Your precious love will set me free. But when you are wondering what to do in terms of serving the planet and serving the earth, Mas quando você está procurando o que fazer em relação à Terra, em relação ao planeta, all the information is good. It is good to follow the news, to know the science. todas as informações são boas, é bom você ver o que a ciência tem a te dizer. But with this, know the love of the goddess. Mas com isso, conhecer, é importante conhecer o amor da deusa. Understand that you need perfect love and perfect action. É importante você entender que você precisa de perfeito amor e perfeita ação To solve this crisis. para salvar-nos desse momento de crise. As this happened in ancient times, it will happen again. Every time it is very difficult for humanity. Isso aconteceu em antigos tempos e isso acontecerá novamente. E isso é sempre um momento muito difícil para a humanidade. But we can survive. Nós podemos sobreviver, We can thrive. nós podemos, And we can help bring forth a new and better earth. nós podemos ajudar e nós podemos transformar esse mundo num lugar melhor. I bless you all in the name of Isis. Eu abençoo todos vocês em nome da deusa Isis. May your hearts be full and happy and protected. Que o seu coração esteja cheio, pleno e protegido. And I thank you very much for inviting me here to Brazil, to Campina Grande. E eu agradeço muito por terem me convidado para o Brasil, para vir ao Brasil, para vir aqui em Campina Grande. Thank you. Obrigado.
E eu vou dar sequência, então, a um pouquinho disso. Agora não precisa de tradução, é muito mais fácil. Né? Às vezes a gente se perde, viu, gente? Porque a pessoa vai falando. Para você lembrar o que ela falou no início é um pouco difícil. Mas eu vou dar sequência a isso, falando um pouquinho da deusa como a natureza. E ele vai baixar um telão aqui para a gente. I will now say all that in English. Ela vai dizer tudo isso agora em inglês, tudo que eu for falar. Aí. O nome dessa palestra é Mãe Terra de Todos Nós, a deusa como a natureza vivente e a sustentabilidade do planeta através da perspectiva pagã. Eu sei que eu escolhi um título enorme, mas era necessário. Então, a sequência dessa palestra é exatamente ampliando um pouco o que a The Trace disse. A The Trace trouxe um pouquinho da visão, né, da deusa como a terra, que cuida, que nutre, especificamente dentro das tradições egípcias. Ela é uma sacerdotisa pagã, uma sacerdotisa de uma comunidade muito importante, mundial, com mais de 30 mil membros, chamada Fellowship of Isis, Irmandade de Ísis, onde eles cultuam a deusa Ísis e tentam restaurar o culto de Ísis, sobre a deusa Terra, né, sobre a Mãe Terra. Ísis é um dos nomes